Liberdade é um dos conceitos que nós, seres humanos, mais nos fascinamos. Porque eu acho que é inerente de todos nós buscar pela liberdade e prezar pela liberdade. Ninguém gosta de correntes, ninguém gosta do conceito de ficar preso ou ser preso a algo. Então nada mais justo nós valorizarmos essa ideia, essa vontade de ser livre. E obviamente por causa disso, a liberdade é trabalhada de maneira extensiva na ficção. Seja em filmes, séries, desenhos, animes, mangás, que seja. A liberdade como um tema central de uma obra tem potencial de elevá-la a um novo nível, porque primeiro, como eu disse, todos nós prezamos e buscamos pela liberdade, e segundo, liberdade em certos contextos pode ser extremamente catártica e cheia de emoção, como por exemplo, quando a gente vê obras que lidam com temas como a escravidão, sendo o momento do protagonista ou outros personagens conseguirem sua liberdade sempre se tornar algo icônico na história do cinema. Além, é claro, de obras que se passam em prisões, em penitenciárias, e a trama em volta a galera conseguir escapar da prisão. Se seus pais têm mais ou menos 50 anos de idade, muito provavelmente eles vão falar que o filme preferido deles é Um Sonho de Liberdade, que lida exatamente com esse tema e com esse tipo de contexto. Mas quando falamos de liberdade nos animes, podemos falar de vários exemplos diferentes que lidam com a mesma coisa. Por exemplo, um personagem que expressa a maior liberdade de todas é o protagonista de One Piece, Monkey D. Luffy, que almeja ser o rei dos piratas não pelo poder ou pela riqueza, mas porque ele acredita que tendo esse título, ele será o homem mais livre dos mares. Ao mesmo tempo que temos um exemplo um pouco mais deturpado que isso, que é o Eren Yeager de Attack on Titan, onde inicialmente ele, como uma criança enclausurada em uma ilha fechada, uma hora percebe que o mundo é muito maior do que ele conhecia. Então antes achávamos que a liberdade de Eren era nele expandir suas fronteiras, ver que o mundo é muito mais do que a ilha que ele morava, que agora ele tá livre para explorar isso, sendo que depois, nas últimas temporadas, a gente vê que o conceito de liberdade dele tá mais atrelado na liberdade da ilha de Paradis, a ilha dele, contra um mundo inteiro que sempre os oprimiu e sempre deixou eles atrás das cortinas, digamos assim, tendo aí uma liberdade mais destrutiva, não é algo tão leve ou até mesmo infantil quanto o Luffy. Porém, no mundo dos animes, há outro exemplo de uma representação da liberdade como eu nunca vi antes, que é a liberdade como uma necessidade. E eu não tô falando disso como algo bom, como por exemplo uma pessoa encarcerada que almeja pela liberdade. Não, não. Uma pessoa que não consegue não ter o sentimento de ser livre, porque isso o invalidaria como um ser humano pensante. E o personagem que carrega essa representação é ninguém mais, ninguém menos do que o melhor pai dos animes, Jim Freaks. Já faz algum tempinho desde o último vídeo de Hunter x Hunter, e a minha cláusula contratual, né? Eu sempre tenho que falar de Hunter x Hunter quando eu posso, então vamos lá. Mas antes de analisarmos esse personagem, eu tenho que falar que eu darei spoilers sobre Hunter x Hunter nesse vídeo, então esteja avisado. Antes de mais nada, é bom a gente dar uma contextualização, até mesmo pra gente entender como o Jin aparece nessa história e como a personalidade dele e ele como personagem é algo trabalhado no decorrer dos arcos de maneira meio cíclica, e vocês já vão entender. De qualquer maneira, o mundo de Hunter x Hunter tem como sua principal característica a existência dos Hunters, uma profissão muito visada, muito perigosa e também muito poderosa, que representa os, entre aspas, caçadores. Mas não é como se eles fossem caçadores de animais ou coisa do tipo, eles são caçadores de coisas. Eles são pessoas que têm o instinto e a curiosidade natural de caçar inúmeras coisas diferentes, como por exemplo, caçar e catalogar plantas, caçar criminosos procurados, caçar ruínas, caçar ingredientes secretos para receitas de comidas ainda não inventadas e por aí vai. E a trama de Hunter x Hunter começa com a gente vendo um pequeno garoto chamado Gon pescando um gigantesco peixe do lago da sua terra natal. Descobrimos que a pesca desse peixe era o requisito que a tia do Gon deu para ele se inscrever no exame Hunter que tá chegando. Vendo a persistência dessa criança, a avó do Gon, que mora junto com ele, junto com a tia dele, fala que não tem jeito, simplesmente a vontade de ser um Hunter está no sangue dele. E nessa hora vemos o retrato de uma pessoa misteriosa. A tia fala que agora ela não tem vontade de pará-lo. O brilho nos olhos dele, seu pai tinha o mesmo, com a gente percebendo que esse homem no retrato é o
pai do Gon, Jin Fricks, aparentemente um Hunter. No primeiro capítulo do mangá de Hunter x Hunter, a gente vê a relação que o Gon tem com um discípulo do Jin, um homem chamado Kaito, quando ele era ainda mais criança. Kaito diz pra Gon que o Jin ensinou ele a caçar desde o começo. E o último teste que ele pôs é que Kaito tem que encontrar ele. E isto é mais difícil do que qualquer outra caçada. Afinal, Jin é o melhor Hunter que eu conheço. E se eu não tivesse conhecido, ainda estaria morando nas ruas de uma favela. Ou seja, vemos que Jin, além de Hunter, é muito bom e aparentemente foi responsável por mudar a vida desse jovem que é o Kaito, apesar de não ser um pai presente pro Gon. Voltamos para o tempo atual, onde a tia do Gon fala pra ele: cara, por que você quer virar um Hunter que nem seu pai? Ele te abandonou quando você era apenas um bebê. E ele diz pra ela: pronto para abandonar o filho para continuar sendo um Hunter. Deve ser um trabalho incrível a ponto dele fazer uma coisa dessa. Nesse momento, Gon se lembra do último teste do Kaito, que consistia em achar o Jin, e isso é muito difícil, já que ele é muito bom. Lembrando disso, indo para o exame Hunter, ele decide: estou partindo para encontrar meu pai. Ou seja, a motivação do nosso protagonista está diretamente ligada com ele encontrar o tal Jin Fricks, mostrando que Jin é um personagem pra lá de importante. E também todos esses quadros mostraram a obsessão do Gon que eu já contei no vídeo dele. Vá lá depois desse vídeo. O Gon vai pro exame Hunter, várias coisas acontecem, mas depois da fase final, Gon conversa com um Hunter chamado Satotsu, o Hunter de bigodinho da primeira fase. E ele pergunta pro Satotsu se ele sabe algo sobre o Jin. E ele fala que Jin é um Hunter de ruínas, uma espécie de arqueólogo. Satotsu tentou estudar sobre o Jin, mas em uma palavra, há um mistério. Eu encontrei praticamente nada sobre ele, um verdadeiro fantasma. Ainda no exame Hunter, nós descobrimos que Jin Fricks é um Hunter 2 estrelas. E o que significa isso? Para um Hunter conseguir uma estrela, ele tem que ter grandes feitos em uma determinada área. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de um Hunter de lista negra, que é um Hunter que caça criminosos muito perigosos, ele tem que ter caçado vários criminosos para conseguir ganhar uma estrela. Para um Hunter conseguir as 2 estrelas, ele precisa ter uma posição oficial, uma posição de respeito, além de ter sido o mentor de um Hunter que conseguiu uma estrela, e também ter conseguido cumprir as 5 primeiras leis do Estatuto Hunter. O primeiro é que o Hunter sempre deve caçar alguma coisa. O segundo mandamento é que um Hunter tem que ter capacidades de artes marciais, inclusive o Nen. O terceiro mandamento é que a licença Hunter obtida nunca será revogada, mas também nunca vai ser emitida mais de uma vez. O quarto mandamento é que um Hunter nunca pode caçar outro Hunter, exceto aqueles que cometeram atrocidades. E o quinto mandamento fala que o Hunter só pode ser 2 estrelas se ele tiver uma estrela. Com isso, dá pra entender que o bicho é foda. O primeiro capítulo do mangá e o arco do exame Hunter, que é o primeiro arco da série, ele constrói a ideia de Jin Fricks. Um Hunter poderoso, aparentemente muito forte, visto como mistério até mesmo para a Associação Hunter, e um baita de um filho da puta que abandonou a porra do filho na Ilha da Baleia. De qualquer maneira, são essas migalhas que fazem com que esse personagem sempre seja relevante na obra, para que no futuro, quando ele aparecer e quando a gente saber mais dele, a gente já esteja ligado, a gente sempre querer saber mais sobre ele. Coisas acontecem, blá blá blá, mas é no arco de Yorkshin que, na minha opinião, nós conhecemos o que eu chamaria a essência de Jin Fricks. Depois de Gon e Killua terem arrecadado uma grana e certo poder na Torre Celestial, a Torre de Lutas, eles dois voltam para Ilha da Baleia pro Gon passar uma temporada ali com a sua família até eles partirem para outra aventura. Nesse momento, a tia do Gon, a mãe adotiva dele, a Mito, relembra de como era a sua infância com o Jin, já mostrando esse desenho que ele era muito parecido com o Gon, só um pouquinho mais descolado. E nesse pequeno flashback a gente vê um momento onde ele decide a grande decisão da sua vida, com ele falando que vai deixar a Ilha da Baleia. E quando o Mito pergunta o porquê ele vai fazer isso, ele diz que tem uma coisa que eu quero. A avó do Gon aparece e diz: o Jin é o único filho do meu filho mais velho. Mito é a única filha do meu segundo filho. Ou seja, a Mito é prima de Jin. E ela diz ali que os pais da Mito morreram em um acidente. Mito diz que depois que o Jin saiu, os seus pais foram para uma longa viagem e foi lá que eles morreram. E depois disso, o pai de Jin nunca mais voltou de sua viagem de pesca. Tudo isso aconteceu depois que ele partiu. Esse é um tema meio oculto do Jin que eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar sobre, que é sobre a sorte de Jin Fricks. Algo que a gente vai ver daqui a pouco de maneira mais escrachada
sendo que é uma parada muito importante para relacionar esse personagem como alguém tocado pelo destino, adorado pelos deuses ou o escolhido. Quando você começa a relacionar Jin com esses títulos, alguém que parece ser tocado pelo divino ao mesmo tempo que parece carregar um fardo maior do que ele mesmo, tendo essa percepção, você vai começar a entender melhor esse tema da liberdade nele. Afinal, os pais da Mito e o pai dele morreu depois que ele simplesmente saiu da Ilha da Baleia, demonstrando essa relação. Ele era alguém que mantinha as coisas por lá e quando ele sai, meio que todos são engolidos por azar, tendo esse jogo de bênção e maldição sobre ele. Mito continua falando que quanto à mãe de Gon, ela não sabe de nada. Jin retornou 10 anos depois para Ilha da Baleia e naquela hora ele estava carregando você enquanto ainda era um bebê. A vovó fala ali que ele simplesmente voltou 10 anos depois e diz para tomar conta do Gon por algum tempo. E quando ela perguntou sobre a mãe dele, ele simplesmente disse que nós nos separamos e foi isso. E considerando o papo de antes, depois que essa mulher hipotética se separou do Jin, eu acho seguro dizer que ela também foi acometida pelo azar de sair de perto dele. De qualquer maneira, Mito termina a noite contando suas histórias com o Jin para o Gon, falando da vez que, por exemplo, ele salvou ela da calada da noite, mostrando que ele era esse cara, né? Alguém que parecia ser heróico ou uma pessoa corajosa, muito conhecedor da área que morava, que não tinha medo de enfrentar certos lugares e blá blá blá. Ele era um verdadeiro Hunter até nessa época. Enfim, a Mito revela que o Jin deixou para o Gon uma caixa e utilizando o Nen que ele recém aprendeu na Torre Celestial, ele consegue abrir essa caixa, na qual tem uma fita cassete, um anel e um chip. Colocando a fita no rádio, ele ouve a voz do Jin e Jin já começa perguntando: você quer me ver? Mais uma pergunta então, você está preparado? Hunters são pessoas egoístas, eles deixam coisas para trás para conseguirem as coisas que querem. Bom, se você continua ouvindo, você quer me ver mesmo, mas eu não quero ver você. Francamente, eu não sei como poderei te ver. Eu desisti de virar seu pai para ser o que realmente sou. Bem egoísta, não é? Mas ainda tem uns 10 anos para você ouvir isso, mas mesmo durante esse período, existem algumas coisas que nunca vão mudar. Afinal, eu sou o que realmente sou. Nesse momento, pela primeira vez, vemos quem é o Jin. Um homem sentado casualmente em cima de um bicho bizarro. E quando percebemos, aquele bicho bizarro está em cima de outro bicho mais bizarro ainda, colocando ele nesse patamar, no topo do mundo, mostrando a sua força e poder abissais. Eu tô fazendo um bando de coisa doida enquanto você escuta essa fita. Se ainda quiser me ver, me encontre, mas como eu disse antes, eu não quero ver você. Vou fugir se descobrir que você tá por perto. Então tente me pegar. Você é um Hunter também, não é? Esse momento é a primeira vez aonde vemos e ouvimos o Jin, o que dá pra notar muito mais da sua personalidade. E toda essa fita do Jin nos mostra algumas coisas. O primeiro é que ele é um baita de um babaca que realmente abandonou o Gon de maneira sumária. Ele não se importa com esse moleque. Ou será que não? Mais do que isso, o Jin é apresentado como alguém que preza pela liberdade e pela aventura. Dá até pra dizer que ele é obcecado, tem uma obsessão por ser livre e ter esse tipo de encontro com essas bestas bizarras em lugares misteriosos. Porém, essa personalidade, que pode parecer fodona e sem amarras, na verdade mostra uma insegurança tremenda. Porque nesse discurso ele fala mais de uma vez que ele não quer ver o Gon, não venha me ver, e na minha interpretação, que vai ficar mais fácil de entender daqui a pouco, mas ele não fala isso porque ele realmente não quer ver o Gon e não se importa com ele. Ele fala isso porque ele tem medo de enfrentar o Gon, o medo de enfrentar a criança que ele abandonou. Então é nesse momento que essa obsessão, essa necessidade de ser livre vai ganhando forma. Ele é alguém que precisa da liberdade para conseguir fugir das merdas que ele fez. Então quando ele aparece dessa forma maneirona, né, em cima de dois bichos enormes em um lugar louco, caralho, isso mostra uma dicotomia muito grande, porque ao mesmo tempo que esse cara é corajoso e poderoso a ponto de enfrentar essas criaturas, ele não tem coragem de enfrentar o seu filho. Além, no fim dessa mensagem, ele instiga o Gon. Pô, se você quiser me encontrar, vem, meu amigo, tu não é Hunter. E isso vai mostrar um tema que eu vou falar daqui a pouco, que é a carência do Jin Freaks, mas eu tô me antecipando. Depois dos eventos do arco de Orc-Shin, Gon e Killua vão atrás do videogame por trás daquele chip lá do Jin. Um memory card que fazia parte do jogo Grid
Island. E depois de participar de um leilão e alguns testes para conseguir entrar nesse jogo, ele finalmente consegue entrar nesse misterioso jogo em busca de mais informações pelo seu pai. Lá ele é recebido por uma garota que passa uma mensagem do Jim para ele, o parabenizando por finalmente chegar no jogo que ele, Jim e seus amigos criaram. Espero que se divirta. Se você veio aqui com a ideia de procurar pistas sobre mim, você foi enganado. Eu só queria mostrar o jogo que eu e os meus amigos nos orgulhamos tanto. Então fica aí no jogo e se divirta o máximo possível, moleque do caralho. Mostrando de novo essa resistência e principalmente a insegurança. Porra, Gon, calma aí, não queira saber mais sobre mim. Enfim, em Grid Island várias coisas acontecem e a gente tem a icônica partida de Dodgeball com o Razor, um dos antigos amigos do Jim e um dos desenvolvedores de Grid Island. E depois do Gon ganhar do Razor, o mesmo fala um pouco do seu passado com o Jim, dizendo que o Jim capturou ele e o levou ao julgamento porque ele era um criminoso perigosíssimo. Mas o Jim pediu para que me transferissem pra cá, para Grid Island, em vez de ir pro Corredor da Morte. Se existe uma pessoa no mundo, nem que seja só uma, contanto que ela acredite em você, então você se salvará. Isso foi o que o Jim me disse. Um dia, meu filho virá para Grid Island. E esse papo do Razor nos apresenta uma faceta completamente diferente do Jim que a gente conhece. Nesse momento temos o flashback do Jim e o Razor, dizendo que quando o Gon chegar aqui, não dê misericórdia, use toda a sua força nele. Razor então fala, bom, isso quer dizer que eu posso matá-lo? E Jim fala, não o subestime, ele é o meu filho, estou deixando ele nas suas mãos. Do mesmo jeito que Jim acredita na sua força, ele confiou você a mim. Todo esse papo com o Razor aqui demonstra mais uma coisa interessante para nós. Jim Freaks, por ter abandonado seu filho, o que resta para ele eram duas coisas. Ou ele se esquece completamente do Gon, ou ele começa a idealizá-lo. E ele começa a construir o Gon da sua mente, tendo essa ideia que tudo que ele falar vai acontecer. Afinal, aquela fita que o Gon ouviu, o Jim fala ali, então você se tornou um Hunter, né? Já prevendo o que ia acontecer. E agora ele sabia que em determinado momento, muito provavelmente, o Gon iria chegar em Grid Island e mais do que isso, iria enfrentar o Razor. Parece que ele sempre está passos à frente, parece que ele consegue prever o futuro ou pelo menos achar que as coisas vão ser do jeito que ele quer. E ainda no final tem essa parada de passar a responsa, né? De Razor, deixo ele com você. Isso inconscientemente é passar a responsabilidade que o Jim deveria ter com seu filho para outra pessoa. Porque como eu disse, esse arco trabalha diretamente as inseguranças de Jim Freaks. Quando o Gon zera Grid Island, ele se encontra com outros dois desenvolvedores do jogo, o List e o Duan. E eles falam ali que o Jim e outras 10 pessoas fizeram esse jogo. List explica que o nome Grid Island é montado usando a primeira letra do nome de cada um dos membros, com o G representando o Jim e o R representando o Razor, por exemplo. E quando o Duan fala ali, bom, você quer ouvir mais coisas sobre o Jim pro Gon, ele fala que o pai dele era muito, mas muito cruel. Meu nome hoje é esse, DWN, Duan. Mas sabe qual é a primeira letra do meu nome? É W. Na verdade, seria algo como o Duan. Mas quando o projeto começou, eu disse pra eles que meu nome começava com W, o que ia foder o conceito de Grid Island. E você adivinha o que o Jim disse? Ele disse, certo, então tire o W. Agora seu nome começa com D. Simples assim. Ele mudou meu nome por causa da porra de um jogo. De novo, isso mostra de uma maneira mais escrachada o grande tema do Jim, que é a liberdade. É ser uma pessoa livre, fazer literalmente o que quiser, até mesmo mudar o nome do seu amigo. Porém, o mais bizarro é o que o List fala a seguir. Por causa de você ter mudado de nome, sua sorte aumentou, não foi? Então ele admite. Desde então, minha saúde melhorou, ganhei na loteria, encontrei uma namorada, acredita nisso? O número de letras em seu nome muda sua sorte, você deveria tentar algum dia. De novo, com esse quadro, nós vemos o tema sutil do Jim, que é alguém que representa a sorte, alguém tocado pelo sobrenatural. E o fato dele ter aceitado, né, essa mudança de nome, de tirar o W e só ficar com um D, é porque quem fez isso é o Jim. Depois que ele chamou ele só de Duan, todo mundo começou a chamar ele assim e ele teve que aceitar. Ou seja, é essa sorte, aliada com a sua força e inteligência, que fazem ele ser mais livre do que nunca. É como se ele pudesse fazer tudo o que ele quisesse. E essa é uma parada que eu acho uma das mais interessantes de como representar alguém muito poderoso e como isso influencia de maneira mais complexa nos seus sentimentos e nele como ser humano. Porque o Jim, sendo poderoso do jeito que é, ele meio que perde o tato com a realidade. E para ele é extremamente comum mudar o nome de uma pessoa
pessoa só pra encaixar no nome da porra de um jogo. Então isso mostra muito bem essa parada de ser uma bênção e ser uma maldição, muito para o lado do Jin, que nem percebe que isso é uma maldição, que nem percebe que ele tem sequer esse poder da sorte. De qualquer maneira, o Gon pega a carta Acompanhar como sua recompensa por ter zerado o Grid Island, que é uma carta de teleportação de uma ou mais pessoas para um determinado local. Então, vendo um registro de jogadores que tem um nome ali chamado Nig, que pode ser um anagrama de Jin, ele já sabe o que fazer. Ele vai acionar a carta indo em direção a esse nome. Assim ele o faz e ele para na frente de um rio com um homem pescando, com a gente vendo o possível encontro de pai e filho. Mas quando a gente vê, a figura misteriosa na verdade era Kaito. Nesse momento vemos mais um flashback do planinho do Jin, dizendo que se o Gon usar força magnética para o nome Nig, então leve-o até mim. Mas se ele usar o Acompanhar, então leve-o até Kaito. Ele explica que se ele vier usando força magnética, então não ligo de me encontrar com ele, porque esse poder seria um teleporte de uma única pessoa. Mas se ele não tiver coragem de vir sozinho, não quero vê-lo. Então aquela menina da entrada, que é também uma das desenvolvedoras do jogo, fala ali o que é de covarde em trazer um amigo. E ele diz, não importa, apenas faça. Ela pergunta, é porque você é tímido de frente a uma multidão? E ele diz, você é muito curiosa, apenas faça isso, cara. Isso de novo mostra o medo louco que ele tem de se encontrar com o seu filho. Afinal, o Jin, sendo um Hunter, sabe mais do que ninguém que as pessoas geralmente andam acompanhadas, como ele mesmo faz. Ele não criou Grid Island sozinho, criou ele mais 9 pessoas. Ou seja, ele sabia que era muito provável o Gon ir até ele acompanhado de alguém. E sabendo disso, ele se precaviu para dar mais um balão no Gon. E é nesse momento que eu tenho que falar aqui um pouquinho sobre carência e como os sentimentos funcionam. A única coisa que eu posso falar é de experiência pessoal, afinal eu não sou psicólogo, não estudei para isso, tá bom? Por muito tempo na minha vida, eu achei que era uma pessoa de zero carência. Uma pessoa assim que, meu irmão, foda-se, posso ficar sem ver meus amigos, minha família há mó tempão, posso ficar eu e só eu mesmo, que nada vai me acontecer. Mas depois de bastante tempo de terapia, amadurecimento e experiências da vida, eu entendi que, na verdade, eu era bem carente, mas eu não conseguia lidar com o sentimento de carência. Antes, pra mim, e acredito que pra muitos de vocês, carência é o sinônimo de fraqueza, porque remete à dependência. Nossa, eu só vou ficar bem se eu tiver um amigo do lado, se eu tiver uma namorada, se eu tiver família do meu lado pra me ajudar. E a gente, como ser humano, e principalmente os homens, né, somos ensinados que a gente tem que carregar o mundo nas costas e engolir o choro. O que eu quero dizer é o seguinte: antes eu não compreendia muito bem os meus sentimentos e os movimentos que eles faziam dentro do meu corpo. Por isso, por muito tempo, eu me fechei e não me permiti sentir, fazendo com que eu achasse que eu não tinha carência. Afinal, se você é uma rocha, se você não sente nada, você não tem carência de porra nenhuma. Sendo que quando eu comecei a entender que sim, tenho sentimentos e sou frágil como todos nós, nesse momento você percebe que sim, você que falou que nunca teve carência é uma pessoa bem carente. E na minha concepção, Jin é exatamente isso. Estamos falando aqui de um personagem extremamente poderoso, tocado pelo sobrenatural, pelo divino, que seja, alguém que nasceu para ser livre, para explorar, para demonstrar sua força mundo afora. Porém, com essa personalidade de ser livre, de ser desapegado, de ser um porra louca, ele acaba fazendo coisas e esquece que tem responsabilidades, como por exemplo, criar o próprio filho. Ele sabe mais do que ninguém que criar o próprio filho, de ter essas experiências cotidianas que todo ser humano tem que ter, são coisas que naturalmente vão forçar ele a sentir, vão forçar ele a abrir essa casca que ele é. E isso dá medo. Mas diferente do Jin, eu não sou super poderoso a ponto de que eu posso ir para qualquer lugar a qualquer momento. Ou seja, cedo ou tarde eu tenho que enfrentar. Mas o Jin não tem que. Afinal, quando vimos aquela mensagem dele lá no arco de Akshin, é literalmente isso. Ele em uma ilha selvagem misteriosa, cercado de bestas gigantes, e ele lá sozinho. Essa, que era para ser uma representação do quão foda ele é, na minha concepção, mostra que ele fugiu para o lugar mais remoto e inóspito possível. Ele não quer ter que lidar com criar um filho, com situações cotidianas de todo ser humano, porque isso iria forçá-lo a ser um ser humano comum, um ser humano decente, talvez. Então é daí que nasce a necessidade de ser livre. Ele tem que ser livre, ele tem que sempre demonstrar que ele tá batendo as asas pro mais longe possível, porque assim ele sabe que ele sempre consegue fugir. Depois de Grid Island vem o arco das Filmes Quimera, e depois do arco das Filmes Quimera vem o arco das eleições, onde o Jin aparece de fato. E vemos no início desse arco
arco que Paris Stonehill, um dos membros do Zodíaco, que é o conselho do presidente da associação, vai se candidatar para a presidência, fazendo todos os Zodíacos ficarem putos pra caralho porque ninguém confia nele. Visto isso, o Jin é o único que se impõe e diz que vai se candidatar, apesar de ser um Hunter não muito bem visto. Com isso, Pariston diz para o Jin que o filho dele, o Gon, tá numa situação difícil depois, dos eventos do Arco das Formigas Quimera, e fala ali que talvez eu deva ir visitá-lo. E Jin fala, claro, isso com certeza o deixaria feliz. Pariston diz que duvido que ele me note. Ouvi dizer que ele tá quase morto, mas talvez eu devesse ir, Se eu fosse, ele morresse antes de eu chegar, seria uma perda de tempo. Meio que dando uma ameaçazinha velada. E Jin simplesmente fala, vá. O Gon não vai morrer, mostrando essa idealização do Gon na cabeça do Jin. De qualquer maneira, o assistente do presidente sorteia um dos bilhetes de ideias de como funcionaria a nova eleição do novo presidente da associação. Pegando a ideia do Jin, ele diz ali que todos os Hunters serão eleitores e candidatos. Nesse momento, voltamos alguns dias atrás e vemos que o Jin já fez isso de antemão. Ele já meio que tinha arquitetado todo esse plano para as eleições acontecerem pelas regras dele, para meio que botar o Paris Stonehill em xeque. O assistente do Netero, vendo o intelecto do Jin, fala que se ele conseguir ser presidente, e antes que ele possa terminar, o Jin fala, sem chance, eu não quero influenciar o resultado. A única coisa que eu quero é continuar com o legado do velho Netero. Não quero um trabalho cansativo. Mostrando de novo a necessidade da liberdade. Se eu tiver o posto de presidente, quer dizer que eu vou estar parado em um local e o Gon vai poder me achar. O assistente fala, mas se o resultado não te interessa, por que você? Jin interrompe e fala que se meu alvo se move como eu quero que ele o faça, isso é uma verdadeira caçada. A única coisa que eu quero é aproveitar o meu caminho. Isso é tudo. E lembrem-se bem desse quadro. Essa sequência já demonstra o intelecto incrível de Jin Face. A gente já sabia disso, por ele ter conseguido construir um jogo como Grid Island, mas agora a gente vê que ele gosta desse joguinho de prever o futuro e tudo mais, o que engloba essa característica meio tocado pelo destino que ele tem. Quando a eleição tá prestes a começar, o Leório vai até o Zodíaco e fala diretamente para o Jin, perguntando o porquê ele ainda não foi visitar o Gon. Jin diz que ele ouviu dizer que Gon tem vários amigos como o Leório, então vai ser o suficiente. Leório obviamente fica puto, afinal ele sabe o quanto o Gon é obcecado pelo pai. Se você chamasse ele, talvez ele melhorasse. Então Jin pergunta, ele disse alguma vez, eu quero que ele venha, mesmo sabendo por causa do Pariston que o Gon tá praticamente em estado terminal, ele nunca conseguiria falar nada. Visto isso, Leório fica puto e dá esse soco icônico no Jin, sendo que muita gente interpreta mal essa cena, achando que o Jin realmente estava querendo falar tudo aquilo e sendo um escroto do caralho. O que ele queria fazer de fato é que ele percebeu que a opinião pública não estava do lado dele como um candidato. Afinal, todo mundo sabia que o filho dele estava em estado terminal e ele não estava fazendo nada. Visto isso, ele pensa, como eu consigo usar a situação para minar a popularidade do Paris Stonehill, que é o grande rival. E vendo o Leório, ele facilmente força ele até essa cena acontecer. Porque depois disso, Leório, que era um Hunter desconhecido, vai para o 3º lugar nas pesquisas de votação para o novo presidente da associação. E lembrem-se, foi uma regra do Jin fazer com que todos os Hunters fossem eleitores e candidatos. E essa genialidade e intelecto mostra de novo o lado ruim dessa equação toda, porque isso tudo faz com que ele realmente seja o Hunter mais difícil do mundo para você rastrear, o que faz com que ele sempre consiga fugir de enfrentar o que ele realmente precisa enfrentar. De qualquer maneira, Nanika cura Gon e ele aparece na última votação que era definir o presidente da associação e o Jin aparece lá. Finalmente o encontro dos dois acontece e a primeira coisa que o Gon fala é se desculpar por Kaito. Nesse momento, Jin aparece completamente sem jeito, falando pra ele mesmo ficar calmo e tudo mais, mostrando de maneira ilustrada o quão inseguro ele é com esse momento de ter que conversar com seu filho. Mas depois ele se recompõe e fala pro Gon, como um verdadeiro pai, que a sua fraqueza também tem parte da responsabilidade. Sinta essa responsabilidade, sinta o máximo que puder e não cometa o mesmo erro. E esse é um discurso que ele tá usando pro Gon, mas na verdade ele tá falando isso pra ele. Com o Gon saindo de lá, ele pergunta pro Jin se ele pode conversar
com ele depois. E de novo ele vem com as suas evasões e tudo mais, falando que é um cara ocupado, blá blá. Porém, todos os Hunters ficam putos pra caralho com o Jin, dele não tá aceitando a porra do próprio filho, e ele se vê obrigado a marcar um encontro com o Gon. E eventualmente o encontro dos dois acontece no topo da árvore do mundo, em um ninho de inúmeras bestas bizarras. Gon pergunta pro Jin: o que você quer? E ele responde: eu acho que é algo que eu não consigo ver na minha frente. O motivo para eu me tornar Hunter, bom, naquele tempo ser Hunter era a maneira mais realista de ir onde eu queria. Aos 15 anos de idade, consegui permissão e investiguei e reformei aquela tumba. 2 anos antes, consegui minha licença e tentei a sorte em sites de blogs de arqueologia na internet. Ou seja, com 13 anos ele virou um Hunter e começou sua paixão por arqueologia. Eu estava procurando por 10 pessoas que não quisessem dinheiro ou reputação, que só quisessem conhecer a verdade e que além disso conseguissem guardar segredos e fossem confiáveis. E a gente vê essa obsessão que o Jin tem pelo número 10, né? 10 pessoas criaram Grid Island, ele queria 10 pessoas na primeira expedição. Eu sempre estou atrás de algo que eu quero, mesmo que a coisa que eu quero seja algo que eu não dê tanta importância. Todos que eu encontrei na internet e descobri serem mais velhos que eu eram pessoas normais, como funcionários de escritório, estudantes universitários e pessoas que trabalhavam de meio período. Então eu contei meu plano a eles, eles começaram a pesquisar sobre e até doaram dinheiro a mim, mesmo recebendo pouco. Depois que o meu sonho se tornou realidade e eu consegui entrar, o que me deixou mais feliz não foi ser capaz de ver a verdade pela qual eu procurava, mas sim olhar para os rostos dos meus companheiros e apertar suas mãos. Até hoje, aqueles caras me falam da vida deles. Comparado a eles, a verdade que eu conheci foi apenas um extra. Mais importante foi o que veio antes do que eu queria. Ou seja, como o Jin disse antes, o que ele se importa não é com o objetivo final, e sim com o caminho. Ele não se importava com a coisa que ele encontrar dentro daquela tumba, e sim com as relações e amizades que ele ia construir até chegar lá. E o que é isso se não suprimir a carência que ele sente? O âmago, o ego do Jin não é preenchido por descobertas bizarras que ele conhece na arqueologia. Não é pelas caçadas insanas que ele faz. É pelas relações que ele constrói até lá. É isso que enche ele e faz ele continuar o que está fazendo. E na fala dele, ele diz que ele quer algo que ele não consegue ver na frente dele. E ele fala essa frase olhando para o Gon que está na sua frente. Ele poderia ter tudo isso se ele escolhesse criar o Gon e ser um pai presente. Talvez criando ele, enfrentando a guerra cotidiana que é ser um pai, que não é nem de longe tão excitante e tão foda quanto ser um Hunter que sai por aí explorando todo lugar. Talvez assim ele pudesse ser preenchido. Mas isso nem passa pela cabeça dele, porque ele já tá mirando o outro lado desconhecido. Ele diz para Gon seu próximo objetivo: conhecer o continente escuro, um lugar infinitamente maior do que o mundo que conhecemos. Ele quer percorrer novos caminhos e ver se ele acha sentido nessas buscas e aventuras loucas pelo desconhecido e pelo mistério, ou na verdade talvez a resposta dele esteja literalmente na frente dele. O que eu queria não mudou. É algo que eu não posso ver na minha frente. E nesse momento ele olha para o horizonte, ele deixa de olhar para o Gon, que agora realmente não está mais na frente dele. E esse algo que ele quer agora está do lado. Com até a nota de fim do capítulo falando ali, ele continua buscando até o fim do mundo. Mas a grande verdade é que quando ele chegar nesse fim do mundo, talvez ele perceba que o que ele queria não estava nessas aventuras loucas, e sim na criança que ele sempre poderia voltar e compartilhar essas aventuras. Depois das eleições, entramos no arco da expedição ao continente escuro / Guerra de Sucessão, aonde aparentemente, finalmente, vamos para esse tal lugar desconhecido de muitas maravilhas. E vemos que Bion Netero, filho de Isaac Netero, que vai liderar essa expedição junto com o Império de Kakin. Quando esse anúncio é feito, o atual presidente da associação, Tidal, fala que Pariston e Jin decidiram sair do Zodíaco, decidiram sair do conselho do presidente, e eventualmente os dois se reencontram. Pariston sendo o número 2 do grupo de Bion Netero para a expedição ao Continente Negro, e Jin sendo a pessoa que entrou agora, com essa TV mostrando uma mulher bizarra ali que eu nunca tinha reparado. Nesse momento é a primeira vez que vemos o quão forte
forte fisicamente o Jin é de fato, mostrando que naturalmente o cara dá uma sequência de socos e amassa a cabeça de um cara. E gradualmente ele vai ganhando todo o grupo de Beyond Netero para ser o número 2, para tirar a posição do Pariston e conseguir ir para o continente negro. Afinal, essa é a sua obsessão atual e tá pouco se fudendo pro Zodíaco. Nessa cena, vemos o controle absurdo de Nen que ele tem. Quando aparentemente soldados armados do grupo do Beyond aparecem e fala que eles não ligam para quem é o número 1 ou o número 2, o Jin e o Pariston têm que ralar. E aí vemos de novo as habilidades de Jin Freaks, com ele dando vários socos no chão e esses socos percorrendo o chão e aparecendo em outro lugar, com o Pariston percebendo que esse é o mesmo golpe do Leório, a mesma habilidade, e realmente vemos que é isso que acontece. Os socos aparecem do chão, batendo nos soldados perseguidores. Pariston pergunta pra Jin se ele consegue usar as habilidades de outra pessoa, mas Jin fala que não é nada demais. Eu basicamente consigo imitar habilidades de ataques que tenham sido usados contra mim. Uma habilidade simples, só isso. Essa nem é a habilidade nem dele, é uma habilidade passiva que ele tem do tão absurdo que ele é. Então, tocando uma parede rochosa, ele diz que o Leório vai ser médico, né? Ele deve estar praticando a habilidade de palpitação com seus pacientes. Ele deve ter feito algo assim. Então ele simplesmente utiliza a aura como um ultrassom e percebe que tem outros 2 soldados do outro lado da parede. Ele literalmente supôs como o Leório usaria sua habilidade nos pacientes e então ele replicou pela sua imaginação. Então, com a habilidade de emissão, é como se ele estourasse balas no corpo dos soldados que caem desacordados. Ele depois sai de lá como se nada tivesse acontecido, falando que o que ele fez foi por respeito, já que tiveram a seguir esse roteiro de merda seu. Se for fazer algo assim da próxima vez, faça você mesmo. Isso se realmente quiser ver minhas habilidades. Mostrando que desde o início ele sabia que esses soldados eram contratados do Pariston para forçar o Jin a utilizar suas habilidades. E eu devo dizer que a dinâmica dos dois, de Jin e Pariston, é uma das paradas que eu mais gosto de presenciar em Hunter x Hunter e tomara que a gente veja isso nos próximos capítulos. Vimos nesses poucos capítulos onde o Jin aparece que ele, além de um gênio intelectual, ele é um gênio marcial. O que de novo demonstra a parada. Ele é alguém tão poderoso que liberdade para ele é algo fácil de se obter. Com esse poder, ele consegue fugir sempre que ele quer. O poder que ele possui é a resposta para a sua insegurança. É a forma como ele lida com ela, né? Sendo extremamente poderoso, obviamente ele é extremamente confiante, o que faz com que ele não perceba o quanto ele está perdendo da sua vida, entre aspas, normal. E essa necessidade de ter poderes loucos, de ver sempre o desconhecido e o misterioso e de trilhar os caminhos e aventuras mais insanas faz com que ele se esqueça do que realmente importa na vida de uma pessoa, que é, por exemplo, criar o seu filho. Jin Freaks é um personagem muito interessante porque, para muitos, ele é visto como alguém superficial. Simplesmente um pai de merda que não tá nem aí pro Gon. E isso não deixa de ser uma verdade, mas ele é muito mais do que isso. As camadas dele são muito mais profundas, ele é muito complexo. Ele é a perfeita representação de como a força, poder, intelecto e uma pessoa pode criar alguém que nunca enfrente os desafios da vida cotidiana de fato. Dotado de poderes incríveis, obviamente ele só vai focar o incrível, o fantástico, as responsabilidades que todos os seres humanos têm, ele simplesmente pode driblar isso pelo poder que tem. E apesar disso tudo, ele é alguém extremamente inseguro e extremamente carente. Se ele fosse extremamente poderoso e o poder dele bastasse, ele não se importaria com tal caminho, com as relações que ele constrói. Ele quer ser ouvido, ele quer ser amado, mas ele não sabe como fazer isso porque o poder que ele tem impediu ele de entender as pessoas direito. Afinal, como vimos lá em Grid Island, ele simplesmente mudou o nome de um cara porque ele quis. Ele não pensou nos sentimentos daquela pessoa e no que o nome anterior dele significava pra ele. E as ações dele são chanceladas porque ele tem o toque de Midas. O que ele toca é ouro. Depois que o cara mudou de nome, ele mudou de vida e ficou foda pra caralho. O que é um reforço negativo que contribui para a continuação dessa personalidade bizarra. Sua necessidade de liberdade faz com que ele vá aos lugares mais loucos, veja as bestas mais grotescas e viaje o mundo inteiro com a percepção de que ele não tem amarras, de que ele não tem correntes o segurando em nenhum lugar. Sempre buscando algo de novo, sempre buscando o propósito da vida. Mas talvez ele não perceba que ele teve a oportunidade disso e perdeu ela por julgar ordinário demais. Afinal, aonde eu vou encontrar um maior propósito? Em explorar o continente escuro e ver
ver as maravilhas que tem por lá ou criar o meu próprio filho. Ele nada mais é do que um homem cego pela grandiosidade, pelo macro, mas que simplesmente se esquece de ver o micro, que muitas vezes representa o simples que devemos nos importar. E um grande pensador um dia disse: para se tornar um grande homem, deve-se começar pelos pequenos passos. Porém, pequenos passos nunca esteve no vocabulário de Jim Fricks, alguém condenado a viver e ver o fantástico. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso me ajuda demais. Se tiver pelo seu lado, dê uma hypada para ajudar o guri. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Guaxinim Gamer, Bruno Arela, Ian Charles, Buruburu, Hugo, Gasram Xavier, Arroz Cadele, Vanilson Silva, Retroblade, Bigode Orei, Maria, Gustavo Onder, Matheus Santos, João Pedro, João Oben, Pedro Junqueira, Pedro Coedora PL, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Minha Esposa Gostosa, Renan Corrêa, Ticumia, Paulo Vitor, Abroba, Ria Benedito, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreiro, Indialogável, Togers, Fábio Luiz, Victor Moser, Jean, Gustin Gelk, Worth, Gabriel Zardo, Frost, Chimboca Xota, Saque, Vinícius Flores, Igor Viana, Uev, Giovanni Vaz, Guilherme Cruz, Jonas Fagundes, Gabi, Pedro Rodrigues, Killer, Matheus Sarraf, Feceu, Senhor Suíça, M. Guido, Fiat Paul todo fudido, Entrou o Sabonete no Buraco do Pio, Marcelo Gozer, Saulo Rodrigues, Ângela Cavalcante, Matheus Siqueiro, Meu Nome é Jorge, Guilherme Xavier, Gabriel Figueira, Karma, Oloque, Amo Chutar, Jojo Reference, muda a porra do nome, Hulk, Quebra-Cabeças, Prod Tauá, Gabriel Fraga, Timão Analítico, Goiaba 2202, Hipnos 11, Lobinho e Everton Andrade. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses Paladinos de Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!